Olá pessoal, professor Evandro aqui. Essa é a sexta videoaula sobre a anatomia dos membros superiores. Nela eu falo dos músculos escapulomerais, né, manguito rotador, enfim, e falo também da irrigação da axila, né, uma irrigação extremamente importante. Espero que vocês aproveitem a aula. Peço que comentem se possível, né, se tiverem alguma dúvida, que curtam o vídeo e que, se possível, né, compartilhem com algum colega que também talvez esteja estudando ou necessitando de parte desse conteúdo. Um grande abraço e boa aula. Bem, turma, a gente tinha falado então dos músculos tóraco-apendiculares, agora chegamos nos músculos escapulomerais, né? Então são músculos que se inserem na escápula, né, e que vão acabar agindo lá no húmero. O primeiro músculo que eu apresento para vocês é um importante músculo, né, um músculo que forma a anatomia do nosso ombro aqui, né, inclusive o músculo utilizado para injeção, quando a gente diz que a injeção, né, é no braço, na verdade, quando ela é feita, né, intramuscular, é no músculo deltoide que a gente está administrando. Então tá ali o músculo deltoide por uma vista posterior e agora por uma vista anterior, tá? Ele é um músculo grande que ele vai se inserir, ó. A inserção proximal dele vai ser na espinha da escápula, no acrômio e na clavícula, né? Então pega toda essa região anterior e posterior aqui do ombro. A inserção inferior dele vai ser na tuberosidade deltoídea. E a inervação vai ser nervo axilar. O mesmo nervo axilar, ele vem do fascículo posterior do plexo braquial. O nervo axilar inerva o músculo redondo menor, que a gente vai ver na sequência, e também o músculo deltoide. E a ação do deltoide vai ser a seguinte, ó, abdução do braço, tá? Aí as fibras anteriores fazem flexão do braço quando se contraem e rotação medial ou rotação interna, é a mesma coisa, tá? E as fibras posteriores, essas fibrinhas aqui, quando se contraem, fazem rotação lateral ou rotação externa, né? E extensão do braço. Ó, aqui o braço está fletido, aqui ele está estendido. Então, rotação lateral e extensão do braço, tá? São as fibras posteriores. A flexão do braço, né? Jogar o braço para frente aqui, ó, flexão do braço e rotação medial, as fibras anteriores. E a abdução do braço, então, né? Seriam as fibras médias aqui, né? Mas a gente muitas vezes não precisa estar separando essas fibras, só para saber que o músculo age em todo esse processo. Mas vale lembrar que o deltoide, ele não tem condição de iniciar a abdução, tá? Os 10 ou 15 primeiros graus aqui, ó, esse início da abdução, não tudo isso, né? Vou pegar um pouquinho menos aqui, ó, esse início da abdução é feito por um outro músculo, pelo músculo supraespinal, que eu também já vou apresentar para vocês. O deltoide, ele assume a partir dos 15 graus e vai até os 90. Daqui por diante não é mais o deltoide também. Cheguei em 90 graus, né? Esqueçam o cotovelo, né? Estamos falando de braço aqui, de húmero. Ó, cheguei em 90 graus, eu vou ter que fazer uma rotação lateral de húmero e quem vai assumir a atividade vai ser o nosso trapézio e o serrátil anterior, que vão fazer uma rotação superior da escápula e aí eu tenho condição de continuar o movimento, certo? Então, o deltoide, quando a gente pensa em abdução, é dos 15, né, mais ou menos 15 até os 90 graus, não mais do que isso, certo? Um outro músculo que nós vemos aqui é o músculo redondo maior. O redondo maior ele vai estar se inserindo, a inserção medial dele será na borda lateral da escápula, tá? No terço inferior dessa borda lateral, e a inserção lateral desse músculo será na crista do tubérculo menor do húmero. Esse músculo redondo maior, ele é muito semelhante, né, pelo menos na ação, ao latíssimo do dorso. Ele não tem tanta força, não é um músculo tão grande, né, não faz tanta alavanca, mas a ação do redondo maior vai ser semelhante ao do latíssimo. Deixa eu falar da inervação do redondo maior. Lá do fascículo posterior do plexo braquial vão partir dois nervos subescapulares. O nervo subescapular superior, que inerva o músculo subescapular, e o nervo subescapular inferior, que também inerva o músculo subescapular, mas desce um pouquinho mais e inerva também o redondo maior. Então, redondo maior é inervado pelo nervo subescapular inferior, que é ramo do fascículo posterior do plexo braquial. A gente vai falar de plexo, né? Ó, aqui está o redondo maior. A ação dele, né? A ação dele, ó, adução do braço, rotação medial do braço e ele ajuda também a deprimir o ombro, tá?
generalizando a mesma função do latíssimo do dorso. Seguindo, bem, agora a gente vai falar de 4 músculos que vão formar um grupo bem importante. Tá? Primeiro vamos falar deles de forma individual e depois eu falo de forma falo do conjunto, né? Músculo redondo menor. O músculo redondo menor, ele vai ter como inserção medial a borda lateral da escápula, seriam os dois terços superiores da borda lateral, mas aí já é detalhe, né? Como inserção lateral a crista, ou melhor, a crista não, o tubérculo maior do húmero, ele está localizado logo acima do redondo maior, e a inervação dele vai ser o mesmo nervo que inervou o deltoide, então nervo axilar, e a ação do redondo menor vai ser principalmente rotação lateral do braço, tá? Que é uma rotação, né? É um movimento um pouco mais fraco, porque são só 2 músculos que fazem, são 2 músculos pequenininhos, o redondo menor e o infraespinal. Então, a principal ação é a rotação lateral do braço, ou rotação externa. Ó, tá ele aqui. Logo acima dele a gente vê o músculo infraespinal. Inserção do infraespinal, ó. A inserção medial é na fossa, né, infraespinal, ou seja, na face posterior da escápula, que é abaixo da espinha da escápula. Né? Ele se insere também na espinha da escápula, na fáscia, tem uma fáscia profunda aqui bem forte, mas aí já é detalhe. A inserção lateral, tubérculo maior do húmero também. Inervação, o mesmo nervo que inerva o supraespinal, que eu já vou falar na sequência, desce um pouquinho e inerva o infraespinal. Então é nervo supraescapular. A gente vai ver que ele vem lá do tronco superior do plexo braquial, né? A gente vai falar depois de plexo. A ação é a mesma do redondo menor, ou seja, rotação lateral do húmero, né? Rotação externa, aqui, ó. Acima dele, músculo supraespinal. Esse músculo supraespinal ele tem uma relevância muito grande, tá? Porque, então vamos lá, inserção medial dele. Inserção medial vai ser na fossa supraespinal, né? Inserção lateral aqui é no tubérculo maior do húmero também. Inervação, a inervação dele é feita pelo nervo que eu acabei de citar para vocês, né? Nervo supraescapular, a inervação. E ação, ele é o músculo que inicia a abdução, do braço. Ele faz os primeiros 10 ou 15 graus, depois o deltoide assume. Se eu tiver lesão do nervo supraescapular, eu paraliso, né, o músculo supraespinal e, consequentemente, o paciente não consegue iniciar a abdução. Não consegue iniciar a abdução do braço. Ó. Ele não conseguiria iniciar o movimento. E aí o paciente, às vezes, acaba por conta própria aprendendo, né, alguma manha assim, para fazer o movimento que não consegue executar mais. Nesse caso, ó, ele aprende a fazer uma flexão lateral do dorso. Ó. Porque quando eu faço uma flexão lateral do dorso, o membro cai aqui, ó, e aí eu fiz eu gerei a angulação que eu precisava e que eu não tinha. Tá? Olha só, olha aqui como estaria o membro assim, ó. Quando você derruba o membro aqui para o lado, ó, né? O membro fica como o membro não, né? O tronco, assim, ó, faz uma flexão lateral de tronco, o membro ganha ali aqueles 10 ou 15 graus que precisaria e daqui o deltoide consegue continuar o movimento de abdução do braço, certo? Seguindo, ó, isso aqui é uma vista posterior, agora a gente está vendo a mesma escápula anteriormente, a gente está vendo lá pela frente, tá? Por uma vista anterior, ó, aqui na fossa subescapular, né, eu tenho um músculo subescapular. Esse músculo subescapular, ele vai ter como inserções, a inserção medial dele vai ser na fossa subescapular, a inserção lateral vai ser no tubérculo menor do húmero, é o único que não se insere no tubérculo maior. A inervação dele, como eu falei no slide anterior, é feita pelo nervo subescapular superior, mesmo nome do músculo, né? Vem lá do fascículo posterior do plexo braquial, e nervo subescapular inferior, é aquele que desce um pouquinho e nervo redondo maior também, né? Então, inervação, nervo subescapular superior e nervo subescapular inferior. A ação dele vai ser rotação medial do húmero, né? Ou rotação interna, tá?
Bem, falei desses 4 músculos, mas eu disse que eles estavam relacionados a um grupo, né? O que acontece? Esses 4 músculos formam um grupo, né, funcional conhecido como manguito rotador. Por que esse grupo muscular é importante? Vejam só, a articulação do ombro, tá? Ela tem a mesma classificação que a articulação do quadril, certo? É uma articulação sinovial do tipo esferoide. Só que a do ombro, ela permite um movimento muito mais amplo do que do quadril. Ó, quais são os movimentos que a gente faz no ombro? Os mesmos que a gente faz do quadril. Abdução e adução. Flexão, quando eu jogo lá para frente, ó. E extensão, quando eu jogo lá para trás, tá? Ó, rotação medial, quando eu giro, ó, vou até fletir o cotovelo para vocês verem que eu estou girando, ó. Quando eu giro o húmero para dentro, né, o braço medialmente, e rotação lateral, né, ou externa, quando eu giro o húmero aqui lateralmente. E além disso, eu faço circundução, que é aquela soma de movimentos, né, movimentos de cone. No quadril, eu faço a mesma coisa. Abdução e adução. Flexão, ó, quando eu jogo a coxa lá para frente. E extensão, quando eu jogo a coxa para trás. Rotação medial ou interna, quando eu giro a coxa medialmente. E rotação lateral ou externa, quando eu giro a coxa lateralmente. E eu consigo fazer circundução também com o membro inferior. Qual é a diferença, então, do ombro e do quadril? O ombro, ele permite movimentos muito mais amplos, tá? Isso é um benefício, né? Uma vez que a gente utiliza as mãos como ferramentas. Mas qual é o contra, né? Qual é o problema disso? É que o fato de eu ter movimentos, conseguir fazer movimentos mais amplos, deixa essa articulação mais instável. O quadril, ele é mais estável. Por quê? Porque a cabeça do fêmur, ó, imagina que a minha mão aqui seja a cabeça do fêmur, ela encaixa, ela acopla muito bem lá no acetábulo, tá? Então assim, ó, acetábulo, cabeça do fêmur, encaixou. Agora, ó, cavidade glenoidal, lá da escápula, tá? Cabeça do húmero, ele não encaixa, ele só encosta assim, ó. E aí, por esse motivo, eu consigo movimentos mais amplos, mas é mais fácil de eu luxar, né, de eu deslocar essa articulação. É mais fácil de ter lesão de estruturas e tudo mais. Então, para fortalecer essa articulação, nós contamos com músculos que se inserem, se fundem à cápsula articular, tá? Se prendem no osso, mas se fundem também à cápsula articular. Quais são esses músculos? Os músculos do manguito rotador, tá? Que são o supraespinal, o infraespinal, o redondo menor e o subescapular. Então vejam esses 4 músculos, ó, o subescapular fortalecendo a articulação anteriormente, o supraespinal fortalecendo a articulação superiormente, o infraespinal e o redondo menor fortalecendo a articulação posteriormente. A articulação ficou somente com um ponto fraco. Qual foi? Região inferior. Então, região inferior da articulação do ombro, ela é um pouco mais vulnerável. As luxações que acontecem, o deslocamento da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoidal, normalmente é inferior, é para baixo, tá? Eles vão descrever como luxação anterior ou posterior da articulação glenohumeral, mas não é anterior ou posterior em relação à própria articulação, e sim em relação à cabeça longa do tríceps braquial que vai estar aqui atrás. A cabeça do húmero, ela desce e ela pode ficar na frente, né, quando luxa, na frente da cabeça longa do tríceps braquial, eu digo que é um deslocamento anterior, ou atrás da cabeça longa do tríceps braquial, que eu vou dizer que é um deslocamento posterior, mas normalmente é para baixo. Por quê? Na articulação do ombro, a gente vai falar de articulação do ombro mais no final da aula de membros superiores, eu vou encontrar a cápsula, tá, da articulação na região inferior sendo mais frouxa. E por que é importante que essa cápsula seja frouxa na região inferior? Para proporcionar a abdução, senão você tenta fazer uma abdução e rasga, né, a axila. Então, eu preciso de uma cápsula um pouco mais frouxa para permitir essa abdução. E além disso, eu não tenho esses músculos que ajudam a compor, né, a fortalecer na região inferior, né? Só tem na região anterior, superior e posterior, como eu já falei para vocês. Músculos conhecidos, né, esse grupo muscular como manguito rotador. Qual é a importância então de fortalecer o manguito rotador? É que se eu fortaleço a articulação, isso vale para qualquer articulação do corpo. Se eu fortaleço a musculatura, eu diminuo a sobrecarga articular. Por que os jogadores de futebol, ginastas e tudo mais, eles fortalecem tanto, trabalham tanto musculatura de coxa e musculatura de perna? Porque quanto mais fortalecida a musculatura da coxa e da perna, menor a sobrecarga nos ligamentos do joelho.
Quanto menos trabalhada, quanto menos fortalecida essa musculatura, maior a sobrecarga articular. Então, quando você começa a levantar peso, quando você vai fazer musculação e tudo mais, você não deve estar levantando peso em excesso, né? Enquanto não tiver essa musculatura aí do manguito rotador muito bem fortalecida e preparada, porque daí ela bem fortalecida, ela bem desenvolvida, ela ajuda a dar estabilidade para a articulação glenohumeral, ela ajuda a prender, segurar, né, a cabeça do húmero contra a cavidade glenoidal. Eu vou falar disso para vocês novamente um pouco mais à frente. Chegamos então na irrigação da axila. Vejam só, a gente estudou que a artéria subclávia, né, depois que ela cruza a primeira costela, a borda inferior da primeira costela, ela vira, né, ela muda de nome e vira artéria axilar. Essa artéria axilar ela vai ser constituída por 3 porções. Tá? A primeira porção ou primeira parte, a segunda porção ou segunda parte e a terceira porção, né, ou terceira parte. Essa segunda porção ela vai estar profunda ao músculo peitoral menor, inclusive é ele que é utilizado como referência. O músculo peitoral menor está passando aqui na frente, ó. E daí o que acontece? Medial ao peitoral menor, a gente tem a primeira porção. Lateral em relação ao peitoral menor, a gente tem a terceira porção. E a segunda porção está atrás, está profunda. Eu tenho que levantar o peitoral menor para encontrar essa segunda porção. Certo? Bom, a primeira porção emite um ramo. A segunda porção, 2 ramos. E a terceira porção, 3 ramos. Vamos ver quais são esses ramos, então. Primeira porção, artéria torácica superior. A torácica superior vem irrigar os 2 primeiros espaços intercostais, com músculos intercostais e estruturas que estiverem próximas, né, nessa região. Então, primeira porção dá só artéria torácica superior. A segunda porção dá um tronco chamado de tronco tóraco-acromial. Se é um tronco, eu vou ter alguns ramos, né? E esse tronco tóraco-acromial, ele dá 4 ramos. Um ramo que nós vamos chamar de ramo peitoral, que vai estar irrigando os músculos peitorais, peitoral maior e menor. Um ramo que nós vamos chamar de ramo deltoídeo, que vai estar irrigando lá o músculo deltoide. Um ramo que vai lá para a região acromial, claro, olha o nome do tronco tóraco-acromial. Esse ramo vai estar irrigando aqui a região mais alta aqui do ombro, né, região de acrômio mesmo. E um outro ramo chamado de ramo clavicular, que vai irrigar lá a região do músculo subclávio, né, que vai estar passando aqui embaixo da clavícula, certo? Então, o tronco tóraco-acromial dá esses 4 ramos. Logo na sequência, nós encontramos a artéria torácica lateral. Essa artéria torácica lateral, ela desce e irriga os outros espaços intercostais, né? Tirando o primeiro e o segundo, que foram irrigados pela torácica superior. Essa torácica lateral, ela corre, tá, ao longo do músculo serrátil anterior, juntamente com um nervo, chamado de nervo torácico longo, eu vou falar dele depois, e ela vai estar irrigando, então, ali o músculo serrátil anterior, né, e os espaços intercostais ali, né, mais superficial, porque profundamente vocês viram na anatomia de tórax, né, que nós temos as artérias intercostais anteriores e posteriores, fazendo também irrigação da parede, mas aqui um pouco mais superficial, né, artéria torácica lateral. Então, ó, segunda porção, 2 artérias, tronco tóraco-acromial, que deu 4 ramos, e a artéria torácica lateral, né, que é só ela. Na terceira porção, nós temos 3 ramos. O primeiro que eu vejo é a artéria subescapular. Essa artéria subescapular, ela passa aqui abaixo da escápula e ela se divide em 2 ramos terminais. A artéria circunflexa da escápula e a artéria tóraco-dorsal. A artéria circunflexa da escápula, essa aqui, ó, ela dá a volta, tá, ao redor aqui da escápula e vai lá fazer irrigação da região posterior da escápula, músculo infraespinal, músculo supraespinal, tá? Ela vai ter uma circulação colateral ali que depois eu falo para vocês. Mas ó, a circunflexa da escápula vai lá para a região posterior, os músculos da região posterior. E a artéria tóraco-dorsal é a continuação aqui, né, da artéria subescapular. Então, repetindo, a subescapular ela se divide em circunflexa da escápula e tóraco-dorsal. A artéria tóraco-dorsal acompanha um nervo de mesmo nome, o nervo tóraco-dorsal, e vai estar irrigando, né, a artéria, no caso, o músculo latíssimo do dorso, certo? Bom, depois de dar, então, a artéria subescapular, né, a terceira porção da artéria axilar dá 2 últimos ramos e acaba a artéria axilar. Quais são esses ramos? A artéria circunflexa anterior do húmero, e essa artéria circunflexa anterior do húmero, ela é bem fininha, tá? Sempre bem fininha, e ela passa aqui, ó, margeando o colo cirúrgico do húmero anteriormente, e uma artéria bem grossona, com diâmetro bem grande, tá? Normalmente, todas as vezes que eu verifiquei, né, nas peças anatômicas,
foi dessa forma que eu encontrei, nunca encontrei de outra maneira. Ó, a artéria circunflexa posterior do úmero, ela é grossona, tá? Passa um volume bem grande de sangue e ela vai ser acompanhada do nervo axilar, passando naquele espaço chamado espaço quadrangular, que a gente vai revisar. Então aqui, ó, passando no espaço triangular, que eu nem citei, mas depois a gente vai ver, eu tenho a artéria circunflexa da escápula, e passando no espaço quadrangular, eu vou ter a artéria circunflexa posterior do úmero e o nervo axilar. Bom, essas artérias, elas fazem anastomoses entre si, certo? Formando aqui uma circulação colateral, isso é muito nítido até nessa própria imagem, ó. Olhem só o ramo acromial aqui, ó, fazendo anastomose com parte aqui, né, um ramo aqui vindo da artéria circunflexa posterior do úmero, então aqui já uma rede anastomótica, enfim, há toda uma rede aqui de circulação colateral que acontece nas articulações, conforme eu já venho falando para vocês em outras aulas, né. Ó, a circulação colateral, inclusive, aqui na escápula. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho essa artéria aqui, é a artéria supraescapular, tá? Vai dizer, professor, mas não foi citada aqui? Não, ela foi citada lá na anatomia do pescoço, tá? Artéria supraescapular. Vai dizer, professor, mas eu não vi essa artéria assim. Vocês viram, a gente falou de tronco tóraco-acromial, né? E o tronco tóraco-acromial, desculpa, o tronco tíreo cervical. O tronco tíreo cervical, ele dava a artéria tireoide inferior, a artéria cervical ascendente, a artéria cervical transversa e a artéria supraescapular. Lembram disso? Então tá aqui, ó, a artéria supraescapular vindo para essa região aqui da escápula. Ó, aqui, ó, isso aqui é uma vista posterior, né? Olha quem eu vejo aqui, ó. Essa artéria aqui é a artéria dorsal da escápula, tá? Eu disse para vocês que a artéria dorsal da escápula, ela é um ramo da artéria cervical transversa. Então ela está chegando aqui na borda medial da escápula. E essa artéria que a gente está vendo aqui, ó, é a artéria circunflexa da escápula. Essa aqui, ó. Notem que se a gente começar em uma, a gente termina na outra, ó. Por quê? Porque elas estão se comunicando entre si. Então, é uma via aqui de circulação colateral, porque se o sangue não consegue chegar por essa via, chega por essa ou chega por essa, né? E olha como tudo se comunica, né? Em regiões de articulação é bem assim que funciona. Bom, aqui é só para a gente ver, né, essa irrigação in situ, para vocês verem as artérias, né, a topografia delas mesmo, né, porque senão fica meio estranho, solto naquela imagem anterior. Então vejam só, a artéria torácica superior, né, da primeira parte lá, ó, artéria aqui, ó, a torácica lateral, acompanhando aqui o nervo torácico longo, ó, tronco tóraco-acromial, né, dando os ramos que a gente viu, ó, ramo peitoral, ramo clavicular lá em cima, ramo acromial ali e ramo deltoídeo aqui, né? A mesma coisa que eu mostrei no slide anterior, só que aqui tá no contexto, né? Ó, terceira porção, quem que nós vemos? Ó, a artéria subescapular, né? Dando a circunflexa da escápula, ó, tá indo lá para trás, e a artéria tóraco-dorsal, sendo acompanhada aqui pelo nervo torácico, pelo nervo tóraco dorsal, que vem aqui para o latíssimo do dorso, e aqui no finalzinho, ó, a artéria circunflexa anterior do úmero, fininha, a circunflexa posterior do úmero estaria lá atrás, ó, tá lá atrás, né, mais grossona, e ela é acompanhada pelo nervo axilar. Então, só para vocês verem aquilo que a gente já falou, ó, esse músculo aqui é o músculo redondo maior, tá? A partir do momento que a artéria axilar, ela cruza a borda inferior do músculo redondo maior, tá? Eu tenho aqui, né, uma transição. Agora eu não tenho mais artéria axilar e sim artéria braquial. Então, daqui para frente, artéria braquial. Turma, nessa aula, né, eram essas informações. Na próxima aula, a gente já começa, né, com a anatomia do plexo braquial. Depois a gente vai acabar juntando isso tudo. Um abraço e até a próxima.